da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava ainda, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagado. Ele disse: até quando estarás tu embriagado? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor. Ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. 21. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for um menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade, fica até que o desmandes. Não somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo desmamado, levou-o consigo, com um novilho de 3 anos, um efá de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Senhor Deus, tua palavra foi lida, e peço ao Senhor, meu Deus, que use meus lábios para falar ao teu povo, Pai.
Peço ao Senhor que eu fale à tua igreja aquilo que o Senhor deseja que eles ouçam. Os dias são maus. Nós vivemos em crise. Mas sabemos que tem um Cristo que nos advoga, que nos abençoa, que nos dirige, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que ainda fará por cada um de nós, por cada família aqui representada, meu Deus. Que nós saímos daqui cheios, Pai, cheios da Tua presença, Pai, cheios da Tua cura, Pai, cheios da Tua libertação, Pai, cheios de Ti, do Teu Espírito Santo, meu Deus. Que nós possamos entender que nós vamos passar por tribulações, que nós vamos viver momentos em que vão apontar, vão gargalhar de nós, Pai. Mas que ao fim da caminhada, Pai, seremos exaltados por Ti, meu Deus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Pai. Podem tomar seus assentos, meus irmãos. Nós vemos uma história, né? Nós vemos aqui toda a trajetória de uma mãe fértil, de uma mãe que não podia conceber filhos, mas que em momento algum ela desistiu, em momento algum ela deixou de crer, em momento algum ela deixou de orar, em momento algum ela esmoreceu. Ela chorou sim, ela se entristeceu sim. Ela em alguns momentos, aqui não diz, eu creio até que ela pensou que não ia dar certo. Talvez, eu acho que se até agora não deu certo, mas eu não vou desistir, eu vou continuar. Eu vou continuar perseverando porque eu creio em Deus vivo. Ana, eu acho interessante, meus irmãos, às vezes existem nomes, né, de pessoas, nomes que tanto faz você ler de frente para trás como de trás para frente, que dá a mesma coisa, né? Ana, se você começar a ler da frente para trás é Ana, de trás para frente também é Ana. Tem um nome para isso, é palíndromo. São nomes que tanto de trás para frente como de frente para trás são a mesma coisa. Por que eu estou falando isso? Não sei, né? Mas é uma curiosidade interessante e é bom que a gente aprenda algumas coisas que talvez, tenho certeza que quase todo mundo aqui sabia, mas pode ter alguém que não sabia disso e não tem nada a ver com a pregação, né? Mas é uma curiosidade. E eu tenho aqui 5 virtudes de Ana: a fé inabalável, perseverança na oração, sinceridade e transparência, abnegação e doação. E aqui tem alegria em Deus. A fé inabalável é porque mesmo diante da esterilidade, das provocações de Penina, Ana manteve sua fé em Deus, orando fervorosamente e acreditando que Ele poderia lhe conceder um filho. Essa é a fé inabalável. Perseverança na oração. Ana não desistiu de orar, mesmo quando o sacerdote Eli a confundiu com uma mulher bêbada. Ela orou com intensidade e convicção, sabendo que Deus a ouvia. E se Deus a ouvia, meus irmãos, tenha certeza que Deus nos ouve. Sinceridade e transparência. Ana expressou sua dor e sofrimento abertamente a Deus, sem esconder seus sentimentos, o que demonstra sua sinceridade e transparência. Nós temos a certeza de que Deus conhece o nosso coração. Muitas vezes Ele deixa ouvir o que nós falamos para ouvir o que temos no coração. Porque muitas vezes o que falamos não é o que sentimos. Muitas vezes nós falamos coisas para agradar. Mas Deus conhece o nosso coração. E sabe de verdade o que nós estamos sentindo. O que de verdade nós gostaríamos de falar. Abnegação e doação. Ana cumpriu sua promessa de consagrar seu filho Samuel a Deus, dedicando ao serviço no templo. Alegria em Deus. Após o nascimento de Samuel, Ana se alegrou em Deus, expressando sua gratidão e louvor por meio de cânticos e declarações de vitória.
Deus é bom, meus irmãos. E mesmo que não precisasse, que não precise nos recompensar, Ele recompensou Ana com 5 filhos. Eu vi um louvor no outro dia e ficou martelando na minha mente. E às vezes a gente vê, né, Ana, um percurso tão longo, porque ano após ano, não diz a quantidade de anos, mas creio que foram muitos. Ela subia sem filho, e a adversária dela achincalhando com ela, perturbando. E a gente sabe que naquele tempo a mulher não ter filho era uma desonra. Então Ana seguiu durante anos adorando, clamando a Deus, orando a Deus, buscando, fazendo aquilo que tinha que ser feito. Porque mesmo sem filho, mesmo com a Penina perturbando, achincalhando com ela, ela continuou subindo e buscando a presença de Deus. E nesse louvor eu ouço, eu ouvi, né, que o rei Nabucodonosor, quando mandou Sadraque, Mesaque e Abednego para a fornalha, e não me engano, deixa eu abrir aqui, Daniel 3. Para não perder tempo abrindo nesse momento, ele manda que joguem os 3 na fornalha, e fornalha aquecida 7 vezes mais. E eis que de repente ele, poxa, estou falando, tá, meus irmãos? Poxa, quando jogamos foi 3 na fornalha? Fui olhando assim, mas eu estou vendo 4. Detalhe, o quarto é a face de filho dos deuses. E ficou intrigado. Mas Nabucodonosor tinha que ficar intrigado, porque ele não conhece o nosso Deus. E nós, conhecendo o nosso Deus, nós sabemos que ele não era o quarto, ele era o primeiro. Porque quando eles entraram na fornalha, ele já se encontrava lá. Porque Deus não impede que nos joguem na fornalha, mas Ele nos protege dentro da fornalha. Deus é bom, meus irmãos. Deus é bom. Vamos voltar para a história de Ana. No versículo 2, tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. A gente vê a luta que é a gente conviver com uma pessoa que só quer o nosso mal. A gente viver no mesmo ambiente com uma pessoa que só nos quer mal. Uma pessoa que nos despreza. Uma pessoa que faz pouco da gente. Mas eu lendo a história de Ana, eu entendo que quando Jesus falou em dar a outra face, eu entendo que ela se submeteu a tudo aquilo que ela passou por um propósito de Deus. Ela tinha um propósito de ter um filho.
Mas Deus tinha um propósito, era um profeta. No versículo 3, esse homem subia, falando do Eucana, né? Esse homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Em Siló estavam ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, o sacerdote do Senhor. E a gente vê que, de verdade, ela tinha um marido bom, né? Um marido que cuidava delas, dos filhos, cuidava da família. Sim, porque ele não ia sozinho, ele levava toda a família. A gente olha para um passado desgastante, né? Um passado com dificuldades, porque creio eu que era difícil. A caminhada, né? Até chegar ao local de adoração. Mas ele fazia questão de, naquela data exata, estar indo para lá com sua família para adorar ao Deus vivo. E nessa manhã de consagração das famílias, o que tem nos faltado para trazer nossas famílias para a presença de Deus? O que tem nos faltado? Nos esforçar mais, dar melhor testemunho para que nossos filhos e cônjuges, pais, irmãos, vizinhos, possam adentrar por essas portas. O que tem nos faltado? No versículo 7, e assim eu fazia ele de ano em ano, todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Eu falei a dificuldade que Ana passava. Ela continuava firme, meus irmãos. Ela continuava orando, buscando a presença de Deus. Se Deus fizer, é Deus. Se não fizer, é Deus. Não existia esse louvor naquela época, mas eu tenho a certeza que Ana tinha isso no coração. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém. E que seja feita a vontade dele. Tive as dificuldades de Ana, mas ela continuou. E muitas vezes, porque o irmão olha torto para a gente, meus irmãos, porque o irmão não nos dá a paz do Senhor. Muitas vezes porque está com algum problema e às vezes nem percebeu a nossa presença próximo. A gente se irrita, vou sair da igreja. Não vou mais não. O irmão me olhou de cara feia. O irmão não me cumprimentou. Eu só gostaria de saber se nós viemos à casa de Deus para adorar o irmão que não nos cumprimentou ou a Deus. Se nós viemos aqui para que o irmão nos cumprimente, dê um sorriso, se nós viemos aqui buscar a presença de Jesus, o nosso Salvador. As dificuldades existem. Cada um de nós tem uma dificuldade. E muitos de nós temos a mesma dificuldade. Eu creio aqui que cada um de nós tem uma certa dificuldade. Uma dificuldade que eu acho que é de todos. Não é que passe necessidade, mas tem a dificuldade financeira. Eu tenho certeza que cada um de nós tem um pedacinho dessa dificuldade. Muitas vezes chega na segunda quinzena, no meio da segunda quinzena do mês, nós já estamos orando e clamando a Deus por socorro, para que o fim do mês, o início do mês que vem, chegue mais rápido, porque a gente já está no LIS, né? É muito bom que tem isso, o LIS, né? A gente vai lá e pega o dinheiro e é uma bola de neve, meus irmãos. É complicado demais. Mas no verso 8, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras?
E por que não comes? Porque estás de coração triste. Não te sou eu melhor que 10 filhos? A gente vê que é um homem íntegro, um homem que buscava a presença de Deus, um homem que amava sua esposa de todo o coração, mas nada humilde, né? Não sou eu melhor que 10 filhos? Complicado. E nós, muitas vezes, somos assim, né? Vamos consolar a pessoa, falamos coisas que não devemos. Como seria ele melhor que 10 filhos? Ele poderia até ser melhor que 10 maridos, mas 10 filhos. Quem é mãe sabe o que eu estou dizendo. Né? Versículo 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aí a gente vê Deus agindo, porque Deus é fiel. Relembrando a fornalha que eu acabei de falar. Deus não chega atrasado. Deus chega na hora certa. Na hora de liberar a bênção para que ela tenha filho e que ele tenha um profeta na terra. Porque era aquilo que ele precisava. E aquele era o momento de liberar a bênção sobre a vida dela. E hoje, aqui na consagração da família, é o momento de ser liberado bênção sobre a vida de cada família aqui representada. Glória a Deus. Deus não vai deixar que nós saiamos com o coração apertado daqui nessa manhã, meus irmãos. Deixe de pensar no problema, pensa em Deus. Porque se você não conseguiu resolver até agora, é porque é o teu impossível. Porque as coisas difíceis nós conseguimos até resolver. Mas quando é impossível, entrega na mão de Deus, porque Ele é mestre em realizar impossíveis. Aleluia. Deus não se atrasa, meus irmãos. Creio. Continue adorando, continue orando, continue buscando a presença dEle. Que na hora certa a tua bênção vai chegar. Verso 13. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Quantas acusações nós sofremos, meus irmãos, de pessoas que não nos conhecem, só nos veem na rua e acham que nós somos isso, que nós somos aquilo. Foi o que aconteceu comigo. Anda buscando a Deus e o sacerdote acusando de bêbada. Se acostumem com isso, meus irmãos. Infelizmente, no mundo, nós teremos aflições. Isso faz parte das aflições. Muitos apontarão o dedo para dizer, ali vai um homem, vai uma mulher de Deus. Mas tantos outros vão apontar o dedo lá, soberbo, arrogante, faz coisa errada, vai para a igreja, o hipócrita, é o fariseu, eu não sei o que. Isso vai acontecer. Creiam, tenha certeza de que muitas vezes vocês não saberão o que falaram. Mas nem todo mundo que te olha, nem todo mundo que observa o teu testemunho vai a favor dele. Ele vai na contramão de tudo aquilo que você faz, de tudo aquilo que você faz de bom, sim. Porque nós erramos sim, mas nós fazemos coisas boas. Nós damos bom testemunho.
mas nem todos nos verão dessa forma. Nós teremos vizinhos que falarão mal de nós. Pior que os vizinhos, nós teremos familiares que falarão mal de nós. Não se espantem e me perdoem pelo que eu vou dizer. Na própria igreja, nós teremos acusadores. Pessoas que dirão que nós não temos competência, que nós não somos, que nós não caminhamos como deveríamos. Infelizmente, me perdoe pelo que eu estou dizendo, mas eu estou sendo sincero. Muitas pessoas nos olharam atravessados, sim. Mas continue fazendo como Ana. E nós continuemos fazendo como Ana. Deixando o que dizem para o lado, e orando a Deus, e buscando a presença dEle, e fazendo a vontade dEle, e caminhando para a salvação que só Ele pode dar. Verso 14, ele disse: até quando estarás tu embriagadas? Aparta de ti esse vinho. É o que eu falei. Não sempre nos julgar, mas que nós deixemos o julgamento para quem pode julgar, o mesmo peso, na mesma medida, que é Deus. No verso 17, então ele respondeu-lhe: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E a gente vê o sacerdote ali liberando uma profecia, liberando uma bênção sobre a vida de Ana. Um homem que talvez tenha sido uma das últimas bênçãos que Deus permitiu ele fazer. Demorou alguns anos ainda, sem que ele caísse, né? Caísse da cadeira, partisse. Mas a gente vê que nesse momento ele ainda tinha vínculo, ainda tinha uma aliança com Deus. Ele foi usado para que Ana tivesse filho, para que Deus tivesse profeta. Verso 18, e disse ela: acha tua serva a mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Muitas vezes nós só precisamos de uma palavra, uma boa palavra, porque muitas vezes nós estamos sofrendo ficamos no nosso canto, ficamos quietinhos, porque se eu tiver com algum problema, sinceramente, eu gosto de ir para o meu cantinho, para o meu silêncio, ficar quietinho no meu canto. E graças a Deus minha esposa já entende isso. Quando eu não estou legal, ela me deixa quietinho lá. Fica lá no teu cantinho, tá tudo certo. Só que tem pessoas que ficam ali em cima, né? E não dão uma boa palavra. Não, isso vai passar, isso não. Ah, você fez isso, e começa a acusação. Você fez isso, por isso que está sofrendo isso. Você fez aquilo, por isso que você está sofrendo isso. E não sei o que. A gente não precisa de ninguém para massacrar a gente. A gente precisa de uma palavra. A gente precisa de Deus. E que a igreja de Cristo na terra, que a IVEC possa dar boas palavras, bom testemunho para as pessoas. Que nós possamos consolar aqueles que precisam de consolo. Que nós possamos afagar aqueles que precisam de afago. Que nós possamos levantar aqueles que estão caídos. Independente do que eles fizeram. Ah, tu está aí caído, tomou um soco, tomou uma banda, sei lá, porque você provocou. Não, vai lá, ajuda a levantar e dar uma boa palavra. Entendeu? Porque para acusar, para massacrar já tem muita gente. Que a igreja de Cristo ande na contramão do mundo. E graças a Deus eu tenho visto aqui uma liderança que tem trabalhado muito para isso. A gente tem buscado ajudar. A gente tem buscado
tirar das dificuldades as pessoas que estão em dificuldade, com uma boa palavra, um abraço, uma oração, sim, porque nós oramos. Eu não vou falar de evangelismo, de juventude, eu vou falar da família nessa manhã. Nós já oramos por cada um de vocês, meus irmãos. E nós temos feito aquele sorteio para que a gente intensifique a oração sobre aquelas famílias as quais nós sorteamos. E eu sei que quando nós intensificamos isso, o inimigo fica furioso, começa a atacar tanto as famílias que nós estamos orando, como as nossas famílias. Mas eu não tenho preocupação nenhuma quanto a isso, porque no meu coração o inimigo sempre vai se levantar, mas para cair novamente. Verso 23. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade, fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que desmamou. A gente vê que realmente Eucana era um bom marido, um homem de Deus. Porque ele podia muito bem falar: não, você pode ficar até desmamar, mas vai levar meu filho não. Quem fez o trato com Deus foi você, não fui eu não. Só que ele entendeu, primeiro, que eles são uma só carne. Ele entendeu que a aliança que Ana fez com Deus colocou ele junto nisso. Ou seja, a aliança foram deles como família. E liberou. E fez como Ana havia prometido, né? Verso 28. Pelo que também trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoravam ali o Senhor. Meus irmãos, fizeram um trato com Deus? Pediram: Deus, faz isso que eu vou fazer isso? Deixa eu contar um segredo a vocês. Cumpram a aliança feita, porque ai daquele que quebrar a aliança que fez com Deus. E nós, falhos como somos, errados como somos, pecadores como somos, já somos abençoados por Deus, mesmo sem merecer. E quando nós cumprimos aquilo que prometemos, levamos a sério a aliança que temos com Deus, Deus nos recompensa de tal forma que muitas vezes é impossível até de contar as vitórias, as bênçãos. Porque Ana teve um filho, deixou de ser hostilizada, deixou de ser reprimida, deixou de ser, a forma de hoje, né, esculachada. O pequeno Samuel. Entregou ele da forma que ela disse que ia entregar. Ele foi criado pelo sacerdote Eli, se tornou um dos maiores profetas da história. E diante dessa lealdade de Ana, né? Dessa aliança que ela fez e não quebrou, Deus lhe deu mais 5 filhos. Uma mulher infértil, um homem aleijado,
Um homem cego. Uma mulher com fluxo de sangue. Qual é o teu problema, meu irmão? Qual é o teu problema, meu irmão? Se Deus faz ressuscitar um morto há 4 dias, o que Ele pode fazer por mim e por você, meus irmãos? Guarda o teu coração, meu irmão. Guarda o teu coração, minha irmã. Seja fiel. Seja leal. Não quebra a tua aliança, não. Se a aliança com Deus e vai até o fim. Porque Deus tem recompensa para mim e para vocês, meus irmãos. Infelizmente, nos dias de hoje, meus irmãos, muitas pessoas vêm à igreja, diferentemente de Ana, né? Vêm à igreja somente por causa das bênçãos. Deus, eu preciso de uma bênção, Deus. Deus, eu preciso de uma bênção, Deus. Deus, eu preciso de uma bênção. Está demorando, Deus. Já tem 3 anos, Deus. Tem 5 anos, Deus. E Deus está olhando. E Deus deve, conjecturando, deve olhar e pensar assim: meu filho, eu sei que vai dar ruim, mas tu está insistindo tanto, recebe. E a primeira coisa que a pessoa faz quando recebe a bênção, que é o carro zero, a casa de praia, uma bênção financeira, saúde, né? O marido de volta, a esposa de volta, é uma bênção. A primeira coisa que a pessoa faz, se afasta da presença de Deus e vai para o mundo. Era cedo na igreja, tinha culto, terça, quinta, sábado, domingo, estava lá. Oh, meu Deus, me ajuda, me abençoa, meu Deus. Estava lá, louvando, adorando, orando, recebeu a bênção. Cadê o irmão fulano de tal? Cadê o irmão fulano de tal? Já tem 3 meses que não aparece. A gente liga, não atende. A gente bate a porta, não atende. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Não querem ter responsabilidade. Não se aliancem com Deus. Porque no momento de se aliançar, tem que ser até o fim. A casa de Deus não é cabide para que venhamos aqui só receber bênção e gastar nossa vida no mundo. A casa de Deus é lugar santo, onde o Espírito de Deus passeia, onde o Espírito de Deus faz a obra na minha e na tua vida. Então aquele que não tem condição de se aliançar com Deus, não se aliança, porque tenha certeza que Deus cobrará aquilo que foi prometido, porque Ele cumpriu a parte dele. Que eu, pastor Claudemir, presbítero Léo, a igreja não todo, cumpramos a nossa parte. Que Deus nos abençoe. Pastor, antes de passar o show, eu posso pedir os músicos para tocar um louvor aqui, que esse louvor tem tocado muito no meu coração, tem falado muito comigo, pastor. Os músicos, por favor. Milena.